Muito boa noite, minha gente! Tudo bem com vocês? Feliz sábado! Que grande alegria e bênção ter você por aqui na nossa live de fim de mês. É isso mesmo, como assim, Kenny? Live de fim de mês? É isso mesmo. De agora até o final do ano, nós estamos com uma proposta muito legal aqui no MAP da divisão e está colocando para vocês lives que a gente vai poder falar um pouquinho de cada área do MAP e assim trazer pessoas que já têm implantado nas suas igrejas o MAP e trazer essas novidades em primeira mão. Eu quero convidar aqui Pastor Alas, que já chegou para poder participar com a gente aqui. Deixa eu só chamar ele. Enquanto isso, vocês já vão convidando o pessoal aí para participar com a gente aqui da nossa live. Já estamos começando por aqui um pouquinho antes, só para a gente ir. A gente fez todos os testes. Oi, Olá, pastor! tudo beleza? Tudo beleza, graças a Deus. Então, Pessoal animado por aqui já está entrando. Deixa eu ver se eu já consigo chamar o Matheus. Que daí a gente... tá aqui. Eu tô, tô em trânsito, então. Vamos ver se o Matheus já está por aqui. Que aí a gente já começa com interpretação. Tudo bem por aí, pastor? Frio, calor? Onde o senhor está? Olha, aqui tá frio, viu? Tá frio, eu tô aqui tudo fechadinho para ver se o frio não pega muito Manauara velha aqui de guerra, né? Senão. E o senhor está falando de onde, pastor? O pessoal que acompanha o senhor já sabe. Eu tô O senhor em não Ponta para. Grossa agora, chegamos de Rondônia, Acre e Amazonas. E agora eu estou em Ponta Grossa. E amanhã vou para Curitiba. E depois vou para outro lugar, acho que é Guarapuava. Eu nem sei direito. O povo é que sabe, eu só vou no embalo. Então tá bom. Tem gente de tudo quanto é lugar já entrando. É um prazer, uma alegria ter você aqui conosco na nossa live do MAP. Antes do pastor Alas entrar, eu estava aqui explicando, mas o senhor já estava acompanhando, né, pastor? Tem Uhum, uhum. uma proposta, né? Você que está chegando, de ter uma live dessa no finalzinho do mês. Então você já sabe, fica ligadinho na sexta-feira do final do mês, uma live com cada área do MAP para a gente ir explicando como é que funciona o MAP, qual é a proposta dele, né? Este novo movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você que está ligadinho, acompanhando, né, o que a igreja tem feito, o que a igreja tem falado a respeito do Ministério Adventista das Possibilidades, você vai poder estar aprofundando o seu conhecimento aqui no nosso canal. Então não deixa de seguir a gente aqui já no MAP da Divisão. E o Lar e Família DSA também ali, né? Muita bênção, o pastor já entrou pelo canal também. Então é muito bom ter você por aqui. Pastor, e a sua costelinha, onde está agora, tá? Oh, não fala, Kennedy. Dona Tininha está em Brasília, né? A gente esteve pelo norte do país fazendo uma semana especial. E aí agora chegamos, ela está em Brasília com os netinhos, com a filha, com o genro, né? E eu tô aqui no Paraná, né? Eu passo um pouco de frio, saí do Amazonas com o dia mais quente do ano, né? E lá sabe fazer calor. E tô aqui agora com uns 11, 12 graus talvez, né? Mas estamos animados, graças a É Deus. muita vitamina C, né? O pastor Augusto Emerson está dizendo assim, ó, boa noite a todos, a paz pastoral. Se onde estará em Curitiba? Estou em Piraquara e desejo lhe dar um abraço por tudo que faz por minha família e por intermédio do Espírito Santo. Hoje eu tô aqui em Ponta Grossa, hoje agora, cheguei em Curitiba no final, meio da tarde. Tô em Ponta Grossa, amanhã eu vou para Curitiba. O lugar eu não sei ainda onde é, o pessoal é que sabe. Eu só sei a cidade que eu vou e o campo é que organiza essas programações. E de repente eu posso até depois postar em qual cidade, qual igreja vamos estar amanhã em Curitiba, à tarde. Vamos lá. Estou aceitando agora os nossos intérpretes. Você que tem os amigos. Oi, Alessandra, tudo bem? Tudo bem? Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Feliz sábado, tudo bem? Feliz Ó, sábado. Kendi, eu tô ficando Alessandra, chique, hein? Já tô falando ensina até pra em gente um feliz Libras. sábado pra gente. A todos que estão agora aqui, ó, aula VIP de feliz sábado, interpretação de Libras. Vamos lá, galerinha. Todo mundo aí, ó. Estamos 50 pessoas ao vivo agora. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Feliz Feliz sábado. sábado. Vamos lá, você que tá aí Isso. na sua casa, vamos lá, de novo, ó. Vamos lá, gente. Feliz sábado. Sábado, ó, já vira aí para sua família, o marido, a filha, chama todo mundo e já dá um feliz sábado aí para todo mundo em língua de sinais. É isso mesmo, o MAP aqui é cultura. Você chega aprendendo já com a gente.
Pastor, podemos começar agora a nossa Podemos live? começar, O podemos pessoal tá começar. dando feliz sábado aqui, tá muita gente querida. Feliz sábado para vocês, para sua família, que Deus continue abençoando. Tem gente já seguindo aqui o mapa, legal, ó. Vão mandando aqui do ladinho, tem um aviãozinho. Esse aviãozinho serve para quando você clica ali, você consegue compartilhar com várias pessoas da sua comunidade, dos surdos que você conhece, para o pastor da sua igreja, para a liderança da sua igreja. Encaminhe e fala, vem com a gente, vamos acompanhar essa live de 1 horinha para a gente aprender mais hoje sobre a área da saúde mental e bem-estar. E por falar em saúde mental e bem-estar, aconteceu alguma coisa no aeroporto hoje que nem eu estou sabendo a história direito, mas o pastor vai dar esse testemunho para a gente agora. Ô, Kenny. Vamos fazer uma oração? Daí eu vou contar o Vamos, que aconteceu hoje comigo no aeroporto, o que o mapa está fazendo na minha cabeça. Vamos orar então? vamos lá. Pai de amor que está no céu, somos gratos por teu cuidado e bênçãos, pelo privilégio da vida. Obrigado porque nos ama e o Senhor tem um chamado especial para cada pessoa, para cada um de nós, e tem também um convite especial para participarmos da pregação do Evangelho. Cada um de nós tem as suas possibilidades, também temos nossas limitações, cada um de nós, e diante do Senhor somos todos iguais, em nome de Jesus. Amém. 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 Keide, eu vou contar um testemunho então, né? Para começar assim, bem animada a live. Hoje eu saí de Brasília, onde eu moro, vindo aqui para Curitiba, para essa região onde eu vou estar no final de semana, e de repente eu ouço, né? Eu vinha puxando ali a minha Maria e ouço não era um barulho bem alto, gritos. Não eram gritos assim de desespero, mas era um barulho muito alto. E aí eu comecei a andar, o aeroporto super lotado, eu acho que é porque o povo sai de Brasília nessa data de sexta-feira para voltar para as suas cidades, né, os que trabalham por ali, e muitos para ir votar na sua zona eleitoral. E é muita gente, mas muita gente, eu ouço o grito, as pessoas falando, e eu comecei a olhar e percebi que havia um rapaz deitado no chão. E uma senhora perto dele tentando levantá-lo, e um outro garoto, um outro rapaz de uns 20 anos em pé ali, e todo mundo passava acelerado, até olhava com uma cara de simpatia, uma cara de empatia, passavam. E eu, quando eu cheguei ali, que eu vi aquela cena, eu teria passado também assim, reto. Nem olhar direito, porque a gente não sabe o que acontece. Mas olha o que o mapa faz na cabeça da gente. Quando eu olhei aquele garoto, eu olhei para a senhora que estava ajoelhada no chão do aeroporto, aquele monte de gente passando, o rapaz um pouco se debatendo e falando assim. Depois eu entendi que ele estava tentando falar com as pessoas. E aí eu vi num cordão que ela carregava cheio de girassóis. Então a gente já sabe que esse é um sinal de que aquela pessoa cuida de alguém, ou é alguém que uma deficiência não aparente, né? E ali o garoto é autista, ele estava no chão e eu me ajoelhei no chão, né? E eu não sabia o que dizer, eu teria passado direto, mas eu olhei para a senhora, ela chorava, assim, eram só as lágrimas que corriam de desespero. Eu falava assim para o outro rapaz, olha, vai lá e avisa. Aí quando eu olhei para o outro rapaz, que era irmão daquele, eu percebi que ele tinha um autismo leve, foi a minha impressão. Fala, vá até o portão 9 e avisa que a gente está aqui, não vai, eu não sei como chegar. Né? Estava longe, porque o aeroporto é muito grande. E aí eu me ajoelhei do lado daquela senhora. Eu disse assim, uma cadeira de rodas seria mais confortável para ele? Eu posso tentar ajudar. Ela falou assim, não, moço, ele não consegue ficar na cadeira. Ele fica perneando, ele não consegue. E aí o outro garoto assim, mãe, mas eu digo o quê? Ela falou, vai lá e avisa. Ele falou, mas eu aviso o quê? E ele foi para lá e a mulher, eu estava ajoelhado no chão ali com ela, o garoto assim, se debatendo e falando. Ele estava muito assustado, com aquele monte de gente passando e o barulho do aeroporto, aquela voz, não, olha, voltar, vai sair, por favor, venha. E aí eu falei assim para ela, eu falei, como é o nome dele? Ela falou assim, é Wesley. E eu me ajoelhei e falei, Wesley, cara, tudo bem? Meu nome é Alice. Eu estou muito feliz por conhecer você. Aí ele me olhou assim, com uma cara de espanto, mas ao mesmo tempo de. Sim. E aí eu fui bem devagarinho, toquei nele bem devagarinho. Falei, estou muito feliz de conhecer. Você vai para onde? Aí a mãe falou assim, para Maceió.
Ela chorava assim, mãe, assim, Wesley, vamos para Maceió, vai ser muito legal. Eu vou lá para o avião também, vamos passear de avião, vai ser muito legal. Eu sei o que eu faço agora. Eu peguei o garoto assim, ajudei a mãe, coloquei ele de pé e segurei. Tá tudo dolorido aqui. Segurei ele aqui no braço com a outra mala. Falei, Wesley, vai ser muito legal e eu vou com você. Vamos junto, vamos lá. Ele começou a ir comigo e com a mãe, foi caminhando. Aí a mulher parou assim, de chorar e ele apontava para as pessoas, né? E falava, oh, oi, oi, assim, do jeito deles. Olha, e falava para as pessoas, olha, ele está feliz porque te viu. Eu ia falando, né? Ah, oi, oi, o avião tá muito legal e tal. Ele foi comigo, nós fomos. Ele foi segurando aquele garoto, ele comigo. A mãe chorava, mas agora não chorava mais, ela sorria. E nós fomos até o portão 9. Andamos ali uns 10 minutos, porque era longe, e ele é um pouco arrastado, assim. E ele não estava mais agonizando, assim, gritando, desesperado. E pareceu que ele se sentiu seguro. E aí coloquei ele numa cadeira lá. Falei, Wesley, olha, foi muito legal estar com você, passear com você, andar com você. Vai ser muito legal. E olha, eu tô indo, Deus te abençoe. A mulher não sabia o que dizer, ela me agradecia. Ela, moço, Deus te abençoe, moço, Deus te abençoe, moço, Deus te abençoe. E eu saí dali com o meu coração repleto. Daí eu sentei um pouquinho e comecei a ver quantas pessoas cegas passaram, quantas pessoas de cadeira de rodas que faltavam, às vezes, uma perna, pessoas com, eu vi alguns com um sapato bem alto de um lado, pequeno do outro, porque tinha alguma dificuldade com a perna. Uma pessoa sem braço, sem faltando um braço. Os surdos que estavam ali, eu nem sei quantos eram, porque não dá para ver o surdo, né? Ele passa e você não sabe que ele é surdo. Eu disse, Deus, muito obrigado, porque o MAP está me dando, né, essa percepção, essa visão, né? E eu fiquei feliz porque eu não fiquei só na simpatia, nem na empatia. Eu respeitei aquela pessoa em me colocar junto com ele, ampará-lo, apoiá-lo e caminhar. E foi muito bom, foi muito legal ver a alegria daquela mãe, ver aquele garoto mais calmo, porque de repente um estranho falava com ele, eu não sabia nem o que fazer em outro momento. Hoje eu sei um pouquinho melhor o que fazer. E é muito gratificante quando você olha para o outro, né? E você acolhe, ampara, respeita. E olha, eu garanto para vocês que aquela mãe vai esquecer talvez disso, mas eu nunca, jamais vou esquecer e nunca vou passar outra vez por alguém que está por uma situação como essa e eu não vou ter a empatia e o respeito de tentar ajudá-lo, apoiá-lo e fazer da vida dele um pouquinho melhor, porque Deus me dá cada uma dessas possibilidades. Foi uma experiência maravilhosa. Obrigada, pastor, pelo seu testemunho. Muita gente emocionada aqui com a história, dizendo melhor pastor para estar nesse ministério. Olha que legal. Uma bênção. Pessoas perguntaram aqui qual é o nome do pastor. O pastor se chama Pastor Alassi Barbosa. Você está conosco, é muito bem-vindo para estar com a gente aqui, tá? Independente da sua religião, do seu credo, é importante você estar nesse ministério aqui conosco. Você pode também nos apoiar e nos ajudar no Ministério Adventista das Possibilidades. Né? Pastor, muito obrigada por essa experiência, né? Como o senhor falou, uma experiência única. Eu já passei por isso no aeroporto com meu filho pequeno, com as duas crianças, né? E aí, Mia pequena, Derek pequeno, eu não tive como socorrer. E fui ajudada também, né? Na época consegui pegar um no colo e o outro, mas a bolsa ficou e a pessoa veio com a bolsa. Sabe umas coisas assim que acontecem na vida das mães, né? Que tem crianças típicas. Mas as atípicas a gente acaba perdendo mesmo a linha, né? Já acontece naturalmente, é isso que eu quis dizer, né? Na vida dessas mães. Imagina quando você tem aí uma criança que tem uma outra que não compreende, né? Por mais que você faz história social, prepara a criança igual como você falou da mãe, provavelmente essa mãe já tinha preparado essa criança para essa viagem, porque ela já estava com o cordão, né? Então você percebe que é uma pessoa preocupada também com a saúde do filho. Né? E de mostrar para ele isso, vai acontecer uma coisa diferente, né? E aí, provavelmente, como o senhor falou, traduziu bem, né? O irmão talvez era um autista leve, alguém que não tinha essa compreensão. O senhor viu toda aquela cena e rapidamente conseguiu ajudar.
mas o senhor conseguiu ajudar por conta do Ministério Adventista das Possibilidades Isso. para esse conhecimento, né, pastor? Senão, eu acho que eu teria como aquelas pessoas que passaram, não é porque eram pessoas más, não. Aquelas pessoas elas simplesmente elas ficam com medo, a gente fica com medo de se aproximar, não sabe o que fazer, não sabe como lidar com essa situação. E é muito ruim. Eu fico pensando, sinceramente, talvez eu tivesse passado com medo. Não é porque eu sou mau, eu sou um cara gente boa, mas eu ia passar lotado. Então, o conhecimento, que é o que o MAP quer trazer para as pessoas, o MAP quer trazer esse conhecimento, essa abertura de entendimento, de cabeça, né, para mudar o nosso coração, aí a nossa ação, a nossa atitude diante de circunstâncias como essa e outras será diferente, né? Então, esse é o objetivo do MAP, né? De dar às pessoas o máximo de conhecimento. Nós não seremos profissionais, mas teremos uma ação mais coerente, mais consistente, mais respeitosa e vai ser uma linda bênção. E eu, cada dia que passa, estou ficando menos ignorante quanto ao conhecimento de lidar, né? Essa semana eu já gravei um vídeo em Libras, gravei um vídeo em Libras essa semana, né? Foi muito legal. Então, tudo isso são conhecimentos que vai nos dando mais ferramentas para poder apoiar, abençoar essas pessoas e, além de tudo, ser abençoado. Porque hoje eu fui abençoado. Não foi aquela mãe foi também, mas eu fui. É verdade, pastor. Tem uma pergunta aqui que entrou agora, da Ili Sônia. Ela está dizendo assim, ó, como faço para entrar neste ministério? Kane, você é a melhor pessoa para responder. Vamos trazer as nossas convidadas, então, e aí elas já vão explicando um pouquinho. Sônia, não sai daí, que a gente vai responder a tua pergunta rapidinho, porque a gente tem pessoas que vão falar isso na prática, como que faz para entrar neste ministério, porque elas já fizeram parte, né, já entraram no ministério, já estão atuando em suas regiões, e é isso que a gente quer trazer. Propostas práticas para que você possa entender como fazer para implantar aí na sua igreja e como participar também. Pastor, que Deus continue abençoando sua vida. Obrigado. Tá? Feliz. Por que a gente está se despedindo? Só para explicar para o pessoal. Nós aqui não estamos fazendo pelo Instagram essas lives, porque os nossos webinários nós vamos fazer dentro do Facebook e do YouTube. Então a gente tem webinários onde são eventos maiores, onde a gente traz mais convidados, né? E daí esses eventos, então, a gente vai fazer nessas plataformas do Facebook e do YouTube. Esse, como são lives curtas, nós estamos fazendo aqui pelo Instagram. E o Instagram nos permite 4 janelas somente. E hoje a gente tem outras 2 convidadas que a gente está trazendo aqui. Então, pastor, que Deus continue abençoando muito o senhor. E vai acompanhando a gente aí, pastor. Qualquer coisa, corrige a gente aí. Um abraço, Kane. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. E vamos lá. Deixa eu chamar agora para cá, gente. Vamos convidar aqui do MAP o Nob a nossa amiga Aline. E a Kelly já também está por aqui. Vamos ver se a gente já consegue fazer o convite para elas aqui. Já estou mandando. Pastor, acho que o senhor tem que sair dali para poder eles entrarem. Matheus chegou aqui. Bem-vindo, Matheus. Muito bom ter você aqui com a gente. O MAP e o Nob está entrando. E agora, pastor, a Kelly também já vai entrar. Nossa live é muito dinâmica aqui, gente. Vamos lá. Estamos aprendendo aqui. Vamos convidar a Kelly também. A Kelly acho que já entrou. A Kelly tá por aí? Eu tô aqui. Aline, não tô abrindo sua câmera. Não tá abrindo minha câmera? Tá escurinha a tua câmera. Qualquer coisa você sai e entra de novo, amiga. Agora sim! Sejam bem-vindas, meninas, à nossa live. Olá! Boa noite. Boa noite. Feliz sábado! Feliz sábado. Feliz sábado. Isso, aprenderam? Feliz sábado? Então tá bom, muito bom. Cheguei ter vocês atrasada. aqui com a gente. Uma bênção ter vocês aqui conosco. E nós tivemos uma pergunta, já vamos começar com perguntas, mas antes de dirigir uma pergunta,
Eu vou abrir para que a Aline fale um pouquinho da vida dela, onde ela está hoje, né? E aí depois, então, a Kelly vai contar um pouquinho da história dela e a gente daí começa o nosso bate-papo, uma direção aqui. Aline, fala pra gente de onde você está, né? Por que você está no Ministério das Possibilidades? Como que você começou nesse ministério? Conta pra gente um pouquinho. Olá, pessoal. Então, como a Kenny falou, meu nome é Aline. Eu estou no momento morando no Amazonas, em Manaus, na capital, né? Como que eu entrei no MAP? Vou dizer para você. Eu tenho um filho chamado Cláudio, tem 15 anos. Um dia, eu fui a uma igreja, nesse Brasil aí, meu Deus, eu não vou dizer onde exatamente eu estava, e um culto de quarta-feira à noite. E eu sentei, eu nunca tinha ido naquela igreja. E eu sentei, eu e meu marido, fomos só eu e meu marido, e entrou um rapaz, entre os 25 e 30 anos, e ele sentou sozinho num banco, e ele ficava fazendo o movimento do balanço, né, bem característico do autista, e ninguém sentou perto dele na igreja. Nem do lado, nem no banco à frente, nem no banco atrás, ele ficou sozinho. E eu cutuquei o Alexandre, meu marido, e falei assim, será que um dia que nós não estivermos aqui, o Cláudio vai sentar sozinho na igreja? E o meu marido ficou emocionado. E a gente entendeu naquele dia que a gente precisava fazer alguma coisa. Não só pelo Cláudio, mas por todos que sofrem alguma condição, né, que os torna diferentes dos outros, que causa, às vezes, estranheza. E começamos, então, a orar por um ministério, orar por oportunidades, e Deus, de repente, me fez conhecer a Kenny, né, que estava começando o projeto lindo do Rafa, e aí veio o MAP, e a gente aprendeu que se a gente mudar as coisas, a gente tem que falar. A gente tem que ir lá e falar, e dizer, e mostrar para as pessoas. Estou com a camiseta aqui, ó. Eu tenho um filho. Meu filho tem autismo. E todo o meu orgulho está escrito aqui embaixo. Então, eu digo, onde eu vou, eu digo e mostro para as pessoas, para que as pessoas percam medo. Porque, como o pastor Alas estava falando, muitas vezes as pessoas, elas passam pra gente, quando a gente está passando por uma situação. Eu já passei dezenas de situações como essas com o Cláudio nesses 15 anos. Elas não param, não é porque elas sejam más, mas porque elas não têm informação, elas não sabem como ajudar. Então, às vezes, elas acham que a melhor forma de ajudar é não chegar perto, né? Então, foi assim. Minha história com o MAP começou com muita oração, muito joelho no chão. E estamos aí no trabalho e muito feliz, porque finalmente a nossa igreja está abrindo o coração com esse ministério maravilhoso que é o MAP. Obrigada, Aline. A Aline, ela faz parte da equipe do MAP da UNOB, da União Noroeste Brasileira. Então, a gente tem o pastor Willi lá, tem várias pessoas. Depois ela vai falar um pouquinho aqui do time que tá Vou lá, falar do e vai pessoal. falar umas atividades também que está acontecendo ali. Né? Mas muito, já começamos emocionante, né? Essa história da Aline mexe muito com a gente. Do pastor também, né? O testemunho que ele passou agora da Aline. E para você, Kelly, como é que foi na sua região? Conta um pouquinho, né? De como foi para você esse chamado do MAP, como é que a sua história virou e aí você começou a participar do ministério. Olá, gente. Feliz sábado a todos. Bem, o ministério, o MAP começou para mim assim. Eu sempre fui muito envolvida na igreja, desde assim, era a Desbravadores, Aventureiros, entrei na igreja com 11 anos, sempre fui muito envolvida. Chegou a maternidade e eu sempre naquela busca de sempre fazer o melhor, né? Queria ser a melhor mãe possível. Tive meu primeiro pequenino e depois de 5 anos tive meu segundo pequenino. E exatamente com 1 ano e 2 meses
o Moisés, ele parou tudo, de uma hora para outra, daquele jeito que todos nós sabemos, a maioria, né, somos mães de autista, no caso, que chega um momento que dá o gatilho ali e às vezes as coisas mudam de uma hora para outra. E foi isso que aconteceu. E a partir daquele momento, mesmo sem diagnóstico, eu percebia que algo estava diferente. E aí eu continuei na minha rotina de ir para a igreja, mas começou a ficar muito difícil, né? E passou-se o tempo, veio o diagnóstico em 2019, e em julho de 2019, e durante esses 6 meses, eu fazendo o meu máximo para tentar voltar para a igreja, no caso, e estar com ele na igreja, que não estava sendo mais fácil. E ele estava começando a acostumar algumas questões, mas vira e mexe voltava, assim, e tal. E em 2020, eu estava orando, comecei a orar muito, antes da pandemia comecei a orar muito. Senhor, eu percebo que falta algumas coisas nas nossas igrejas. Não tem um ambiente, a gente tá precisando de muito, a gente precisa de ajuda e às vezes as pessoas nem não sabem como ajudar. E às vezes a gente fala que o filho é autista e as pessoas ficam retraídas, né? E ficam nessa... Me fala de que forma eu posso ajudar. Eu comecei a orar também, Aline. Olha só, Deus, assim, eu acho que Deus foi unindo as mães, as famílias em oração. E de repente chega uma mensagem para mim no WhatsApp, já nesse período de março, pandemia já acontecendo, eu já estava um pouco retraída em casa. E abril, né? E chega essa mensagem, estava tendo um encontro. Olha, Kelly, eu acho que esse evento vai te interessar. Era o primeiro webinar. E eu entrei lá, sem conhecer ninguém, no caso. E eu disse, eu quero saber disso daqui, como eu participei. E daí entrei em contato com os números que foram deixados, e aí caí no Rafa, né? E eu disse assim, eu estava orando por isso. Eu lembro que a primeira mensagem que eu mandei foi assim, vocês foram resposta de Deus na minha vida. Eu estava orando por isso. E durante o MAP me emociona muito porque eu senti muito esses testemunhos lá, durante o webinar. As pessoas falando que elas estavam orando. E eu disse, nossa, eu sou projeto de Deus aqui, porque eu também estava orando. E aí foi que nós começamos a se envolver no MAP, no Rafa, e aí aconteceu o MAP, né, trazendo de uma forma maior, e aí foi convidada para participar, representando aqui o Norte, e mobilizar o grupo de WhatsApp. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp, né, no Rafa, e a gente já teve alguns eventos aí participando, umas coisas que a gente tem aí. Então foi assim, foi pela necessidade e oração. Que legal, achei lindo que você falou das pessoas que estavam unidas em oração. Né? Isso, com certeza são projetos de Deus. E o MAP, ele é isso, gente. Ele é o Ministério Adventista das Possibilidades e é um ministério que, como o nome já diz, são diversas possibilidades. São 7 áreas que a gente tem dentro dele e nós hoje estamos aqui para falar um pouquinho de saúde mental e bem-estar. Esse pode estar se perguntando, tá, o que fazem 3 mães de autistas dentro de saúde mental e bem-estar? E o que é essa Rafa, né? Então, vamos dar abrir um parênteses aqui. Se você conhece alguém que tem deficiência, paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, já manda agora nesse aviãozinho aqui essa live para essas pessoas. Se você não segue ainda o map.dsa, começa a seguir a gente nas redes sociais para que você possa ter mais dessas informações e aprender com a gente, porque a gente está aqui diariamente aprendendo também, né? E o que acontece? Para que você entenda um pouquinho, a gente vai abrir para a nossa primeira pergunta, mas a Rafa é uma rede adventista de apoio à família autista e ela nada mais é do que um braço dentro da área de saúde mental e bem-estar. E aí vem a primeira pergunta para vocês. Qual que é a diferença entre doença mental e deficiência intelectual? Como é que vocês entendem isso? A doença mental para... Quais as características de cada um dos grupos? Qual que é a visão de vocês para isso? Dentro da saúde mental e bem-estar. Vamos lá. Conseguem dar alguma opinião de vocês? Lembrando que nós somos mães, Sim. não somos psicólogas, né? Enfim, terapeutas Não. para poder dar uma resposta mais formalizada, né?
Então a nossa resposta aqui vai ser de um jeitinho aqui carinhoso. Só antes de passar para vocês, estão perguntando, Kelly, qual campo que você é, Kelly? Qual união você está representando Ah, aqui? tá. Eu estou representando a União Norte Brasileira, que é o nosso líder do MAP, que é o pastor Daniel Carvalho. Eu estou falando aqui de Belém do Pará. Caiu muita chuva hoje, viu? Quase que eu não consigo chegar em casa. Nossa, amém. Aqui não está chovendo. É porque como o norte é muito grande, nós temos duas associações aqui. Duas uniões, perdão. É a União Norte e a União Noroeste. A União Noroeste é o Amazonas, Roraima. Deixa eu ver se eu vou lembrar todo mundo. Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre. Faltou alguém, gente? Pelo amor de Deus. Gente, Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É uma região muito grande em extensão, né? A gente está falando de Amazônia, né? E aí Pará, acho que fica o Pará, Amapá, Tocantins Maranhão. E Maranhão. Então, são todas essas regiões que elas estão citando aqui agora, que o MAP já está trabalhando. Então, se você é dessa região, tá aqui, olha, eu sou de tal lugar, quero saber mais sobre isso, né? Então, vamos conversar um pouquinho para que as pessoas entendam qual que é a diferença entre doença mental e deficiência intelectual. O que vocês entendem sobre isso, meninas? Ok. No meu pouco estudo, aliás, é pouco estudo, gente, porque quanto mais a gente estuda essa área, né, e quando a médica me deu o diagnóstico do Cláudio, eu falei, meu pai, o que eu vou fazer agora com essa criança? O que fazer? Então, a gente foi atrás, a gente corre atrás do conhecimento, né? E pouco que eu sei, lembrando novamente, como a Kenny falou, não sou psicóloga, mas um pouco da minha vivência nesses 15 anos, né? A deficiência intelectual, ela é quando a criança ela não consegue atingir alguns marcos do seu desenvolvimento, certo? Ela não consegue atingir esses marcos, e aí ela fica com algumas deficiências sociais, né? No seu cotidiano, na questão do seu autocuidado, na comunicação. E aí, a deficiência mental, a pessoa ela tem todos esses marcos, né? Todas essas funções, vamos colocar assim, todas as funções, mas às vezes por causa de algum traumas, e aí ela começa a desenvolver alguns transtornos, né? Eu creio que a doença mental ela está dividida em neurose e psicose, as neuroses e as psicoses, né? E aí entra a questão da esquizofrenia, a ansiedade num nível, sabe, muito elevado, a depressão também no nível muito elevado. Aí entra a questão das alucinações também, e por aí vai. Um pouquinho que eu sei. Mas é isso aí, a linha tá seguindo correto. Kelly, quer dar alguma contribuição? Quer falar algo pra gente? Teu microfone não tá funcionando, Kelly. Sobre a questão da deficiência intelectual, né? É isso mesmo, Aline. Ela também eu conheço um pouquinho assim, até em relação à deficiência intelectual, né? Justamente esses marcos, né? Esse atraso psicomotor que não consegue. É muito interessante, eu até trago isso para informação também, que nós passamos por vários médicos, né? Antes de ter um diagnóstico. E uma simples checada na caderneta de vacinação, ali tem os marcos do desenvolvimento. O meu filho, assim, ele apresentava algumas diferenças, né? Desde lá dos seus 3 meses, 2 meses, não na questão do desenvolvimento dele, mas em relacionada à obesidade, relacionada... Aí depois, com esse 1 ano e 2 meses, relacionada à atenção. Foi por isso que foi muito rápido nós identificarmos, né? E levar para o médico, levar o diagnóstico. Porque eu era aquela mãe chata que queria marcar a caderneta antes de chegar na pediatra. Inclusive, a pediatra do Josué, uma vez reclamou comigo, Kelly, eu que marco.
Só que a pediatra do Moisés, na época, ela não olhava a caderneta, para vocês verem a diferença, né? Então, na verdade, o que ajudou a gente, eu perceber logo que ele estava com esse atraso no desenvolvimento, foi justamente a caderneta, porque eu sempre estava checando ali a idade e o que é que ele tinha que ter alcançado. Então, a caderneta de vacinação é um alerta aí para a família, né? Que ela deve ser observada e não deve ser de tempo em tempo, né? A cada 6 meses, no mínimo, o pediatra ele precisa ali, porque lá pela caderneta ele consegue avaliar a criança. Né? E papai e mamãe, se vocês estão com alguma dúvida, é obrigatório, faz parte ali do checklist do pediatra, pedir para ele avaliar. Então, justamente ela não consegue alcançar aqueles marcos do desenvolvimento que estão lá descritos. 6 meses tem que alcançar isso, 1 ano tem que alcançar isso. Muito bem colocado, Kelly. Eu acho que isso aí já deu para a gente entender um pouquinho. E aí você pode estar se perguntando, mas por que o MAP Saúde Mental e Bem-Estar, que tem uma gama tão grande, é um universo tão grande para a gente poder explorar, começou com as famílias, né? Porque nós vimos essa necessidade de apoio para as famílias das pessoas com deficiência. Então, por isso que entrou esses braços que nós temos hoje na Igreja Adventista Sétimo Dia, três, né, caminhos que você pode ter esse apoio e esse acolhimento, receber isso. Nós temos a RAAPA, para famílias das pessoas com autismo. Nós temos a Paracer, eu quero mandar um abraço para a Gisele, que está aqui com a gente. Já, né? A Paracer, ela é a líder desse movimento também. Todos esses movimentos que eu estou falando são movimentos que acontecem, tá, dentro do WhatsApp para poder ajudar essas famílias com esse acolhimento. Então, são famílias que às vezes, como a Aline e a Kelly comentaram aqui na nossa live, às vezes não conseguem ir para a igreja, não conseguem frequentar ambientes, estar em casa, né, enclausurada, às vezes por conta da própria situação, não vê uma saída, mas às vezes elas, conversando com outras famílias, elas encontram ali caminhos que podem ajudá-las a poder encontrar uma vida social adequada para essa família. E é isso que esses braços eles vêm ajudando. E nós temos também a Dar um Abraço, que é a rede para as famílias com síndrome de Down. Então, se você conhece famílias que tem alguém que tem síndrome de Down, paralisia cerebral ou autismo, você pode ajudá-las informando que a Igreja do Sétimo Dia tem esses braços, né, esse acolhimento dentro da saúde mental e bem-estar. Então, por isso que nós começamos o trabalho dentro desta área do MAP com as famílias, porque a gente viu que justo as famílias não estavam tendo esse acolhimento, não estavam conseguindo receber. Gil, ela mandou um abraço aqui pra gente, um abraço para você também, devolvendo aí. Outro. Agora, amigos, já que a gente entendeu um pouquinho da deficiência mental para a deficiência intelectual, né? Essa diferença do que acontece, vamos entrar um pouquinho agora, quais são os principais mitos do autismo, mitos e verdades ali. Um pouquinho, né? Então, gênio. É gênio. Vamos lá. Todo autista é gênio. Tadinho. Mitos e verdades para ajudar as pessoas que estão aqui nos assistindo a entender um pouquinho, né? Como que a gente pode, igual o pastor que trouxe esse testemunho de hoje, estar lá no aeroporto, o que deu esse estalo para ele? Olha, essa criança tem autismo, né? Quais são esses mitos? O que a gente consegue ajudar a beneficiar essas famílias, essas pessoas que estão nos assistindo, para também, quando tiverem experiências como essa, que precisam agir, saber a maneira certa como agir, né? E o que fazer. Então, só antes de a gente responder essa pergunta, eu vou pedir um minutinho para a gente dar um descanso para o Matheus um pouquinho. Eu falo rápido, Matheus. A Alessandra vai vir para trocar. Okay. Mas pode continuar. Então tá bom. Para vocês que estão nos assistindo e estão vendo, né, nós temos a bênção de ter os surdos adventistas conosco, apoiando, né, os intérpretes em Libras. E a gente consegue, assim, fazer com que mais pessoas tenham esse conhecimento. A gente acabou de ter o Paulo _surdo que entrou aqui. Então, ele consegue fazer com que esse conhecimento alcance eles também. Isso é muito lindo, o trabalho que a igreja tem se unido para fazer. Então, agradecemos aí o Matheus e a Alessandra, um casal maravilhoso que tem nos ajudado muito, né? E por que a gente deu esse tempinho? Porque eles conseguem ficar entre 15 a 20 minutos, mais ou menos, né? Se eu não estou enganada, me corrija, Matheus, qualquer coisa,
fazendo a interpretação, porque realmente para fazer a interpretação de Libras, né, não é fácil, você tem que traduzir em outro idioma, né, e passar isso. Boa noite, Paula, é uma alegria ter você conosco aqui na nossa live. Então vamos responder agora, meninas, sobre mitos e verdades no autismo. Respondam para mim, autismo tem cara? Eu lancei essa pergunta nos nossos stories, né, sobre isso. Então, autismo tem cara, não tem? Era uma imagem. Nossa, eu já escutei. Né? E aí, qual dessas crianças tem autismo? E aí, respondam para mim, meninas. Qual que vocês acham? Nossa, eu já ouvi muito isso. Tipo assim, ele é tão lindo, nem parece. Parece que tem que ser feio também, né? Ele é tão lindo, nem parece que é autismo, né? Ou, nossa, ele é bom de música, ele é bom de matemática, ele é, sabe, acha que tem que ser genial. Mas também ele é agressivo demais, né? Como é que você... vai outro tempo, ele é agressivo. Muito assim. Vamos para o 880, autismo, né? É doença, meninas? Me ajudem aí. Não. Por que não? Agora tentem explicar aí. As mães não, gente. Lembrando que somos mães, né? Não são profissionais aqui. Gente, eu vou explicar. Mas expliquem pra gente por que não é doença. Kelly, eu falo demais, Kelly. Fala você. Eu também, vamos lá. O autismo é uma condição, né? A criança, a pessoa ela nasce autista e ela vai ser autista o restante da vida. De uma forma muito, muito simples, né? Não existe medicação para curar autismo. Não existe uma cirurgia para curar autismo. Então, ela é uma condição. Assim mesmo como eu nasci de cabelos pretos, eu posso até modificar a cor do meu cabelo. Mas o natural dele é ser preto. Até que vai chegar uma idade, né? Ele vai ficando mais claro. E a mesma coisa o autismo. Eu posso ter uma infinidade de terapias, né? Para ajudar a amenizar alguns comportamentos que para ele é mais difícil. Então ele vai ter que aprender, às vezes, dizer oi, porque para uma criança é tão simples dizer oi, porque ela vai aprender por imitação. O autismo ele tem essa dificuldade de imitar, né? Então, para ele aprender a imitar, ele precisa de para alguns, não são todos, porque é um espectro, né? Existe milhares de tempo em salas de terapia, exercício, história social, para que ele consiga executar aquilo. Então, o autismo ele é uma condição. A pessoa nasce autista e ela vai morrer autista, né? Não existe ainda cura para o autismo. Então, de uma forma bem simples essa. Eu costumo até brinquei assim, meu filho, ele ficou nesse processo, né? Quando veio o diagnóstico, ele ficou 1 ano e meio sem falar. E quando ele voltou a falar, se voltou a verbalizar algo, era com muita ecolalia. Eu disse, não tem problema ecolalia agora, eu quero ouvir sua voz. Fiquei mais de 1 ano sem ouvir a voz do meu filho. E existem famílias aí que estão há 10, 15 anos, 20 anos sem ouvir. Mas pode ser que um dia fale? Pode ser. Né? Vai depender de uma série de fatores. Então, e essa situação aí do autismo é agressivo? Não é agressivo? Ele é tão dócil, tem as famosas, né? O síndrome de Down ele é muito afetivo, o autista é muito agressivo. Então... Falta de amor da mãe. Então, tem certos comentários que nós devemos pensar e perguntar por que estão sendo feitos, será que eu devo reproduzir? Porque, às vezes, algumas mães entendem aquele comentário, mas outras se machucam tanto, porque não é fácil. Não vamos romantizar o autismo. Existem momentos maravilhosos, quando seu filho alcança uma demanda, ou alcança um marco lá que estava atrasado. Mas existem momentos também muito difíceis. E assim, um comentário pode piorar aquela situação daquela família, daquele pai, daquela mãe. O Augusto, obrigada pela sua colocação, Augusto. Deus realmente capacita os eleitos. Admira a força de todas vocês, mães. Obrigada, Augusto. E é muito bom ter você aqui com a gente aprendendo também. Aline, pode falar, amiga. A minha mãe, ela sempre falava assim, eu tô orando pela cura do Cláudio.
tô orando. Aí eu ficava, mãezinha, meu coração. Não é uma doença. Porque se fosse uma doença, teria um remédio, teria um tratamento. É uma condição. Ele é assim. Durante 30 dias, creio eu, nós tentamos dar uma medicação para o Cláudio para dar uma amenizada em algumas estereotipias que ele fazia. E um dia eu cheguei em casa, meu filho estava sentado no sofá, ele devia ter uns 7 anos nessa época. Ele estava sentado no sofá, parecendo um zumbi. Eu falei, não, tá errado isso. Eu não vou dar medicação no meu filho para ele ficar assim. Eu quero ele pulando pela casa, sabe? Às vezes até se machucando. Agora ele tá com o pé machucado, rompeu todos os ligamentos porque tropeçou na escada. Ele tá muito desastrado, sempre foi, né? Desatento. Mas eu prefiro ele assim. E ele anda no shopping pulando. E eu aprendi que eu não posso, por causa do olhar do outro, tentar dopar meu filho, sabe? Para que as pessoas não olhem para ele. Porque aquela medicação não era para curar meu filho. Entende? Era para transformar meu filho em alguma coisa que ele não era dele. A condição dele era aquela. E cabia a mim, como mãe, aceitar, né? E respeitar, e não agredir, porque eu senti naquele momento que eu estava agredindo meu filho, sabe? Com aquela medicação. E não condeno, porque eu sei que há casos e casos, eu sei que é o espectro, como a Kelly bem falou. Então, há casos realmente de crianças extremamente agressivas, que se machucam, que machucam a outros. E aí, nesse caso, ok. Mas o Cláudio, ele não tinha necessidade daquilo. Era somente para que as pessoas não olhassem para ele, né? Então, a gente decidiu, juntamente com o Cláudio, porque uma decisão que eu e o Alexandre tomamos desde o primeiro momento é que o Cláudio ia ser protagonista da história dele. Então, todas as decisões, o Cláudio são tomadas juntamente com o Cláudio. Às vezes, quando ele era pequenininho, mas ele não entende, mas ele vai entender. Né? Ninguém nasce falando, a gente aprende as coisas quando a gente é exposto, né? Então, ele vai aprender. E hoje o Cláudio tem 15 anos, ele tem completa e total consciência da condição dele, né? Claro, são 10 anos fazendo terapia ocupacional, ele já está com 15. Eu só fui aceitar o diagnóstico dele, ele tinha 5 anos de idade, quando eu aceitei. Aí não foi diferente da Kelly, porque ele era meu primeiro filho. Então ele era perfeito, gente, ele era perfeito. Eu não aceitava que ninguém dissesse que tinha alguma coisa errada com meu filho. Não aceitava, ele era o menino mais genial, mais inteligente, o bebê mais lindo, mais maravilhoso, mais perfeito que Jesus colocar nessa terra. Eu não aceitava de forma alguma. Então, pensa como foi meu processo de luto. E eu também entender que aquilo não é... Porque eu cheguei a negociar com Deus, falava assim, Senhor, olha, eu já tô com 32 anos na época, quando começou a suspeita, né? 33 anos. Olha, eu já sofro de ansiedade, eu já tô, né, com a cabeça emocional já tá todo ferrado. Então, Senhor, transfere para mim isso. Olha só, a ignorância, a minha ignorância no começo, né? Porque eu achava que era uma doença, porque eu achava que o Cláudio ia ser dependente de mim para tudo, né? Uhum. Né? Para tipo, usar fraude, sabe? Essas coisas mais absurdas possíveis. E eu pedia para Deus transferir para mim, pedia para curar. Então, toda aquela fase do luto de negociação eu passei muito forte.
né? Porque eu não aceitava. E quando eu fui aceitar isso, o Cláudio já estava com 5 anos de idade. Entendeu? E cada uma de nós E aí, temos essas histórias, né, para poder contar, porque cada processo é único e cada é artista único. é de uma forma. Então, agora a gente entra com uma outra pergunta que surgiu aqui agora do Muriano Júnior. Ele está dizendo assim, ó, todos podemos ser agressivos. O que faria um autista ser agressivo? De repente o toque, ou melhor, ele demonstrar a irritabilidade. Como a gente estava comentando lá no início da nossa live, uma coisa muito importante é a gente entender um pouquinho a respeito do autismo. São 3 aspectos, são 3 modalidades que a gente chama, né? São 3 formas de dar um diagnóstico, né? Tem o autismo leve, moderado e o severo, né? Aqui em casa, a Kelly comentando do filho dela, eu tenho o Derek, ele tem 7 anos, ele é um autista não verbal. Então, ele não fala, ele se comunica conosco através de um aplicativo. Então, eu sei que hoje o Derek, ele consegue manter diálogos, ele tem uma conversa comigo através de um aplicativo. Então, ele me conta como foi na escola, ele me pede as coisas, e hoje é o aniversário dele. Então, por que eu tô falando? É dele e do pai. Hoje é aniversário dele e do pai. E por que eu Parabéns, Derek. Para a resposta da sua pergunta, Muriano. Nós fomos levar ele para comprar um brinquedo de aniversário. Os avós mandaram um valorzinho de presente e nós fomos mandar ele. E agora, como você pensa em chegar numa loja de brinquedo para uma criança que não fala e sair de lá com algum brinquedo que ele goste? Né? Então, eu me abaixei, falei com ele e disse assim, Derek, olha, nós viemos aqui comprar um brinquedo. E ele é uma loja, né? Não sei, não fazendo propagandas de loja, é uma loja grande de departamentos. Nós temos aqui em Juí, tem em vários lugares do Brasil. E essa loja também vende de tudo, vende bala, vende tudo quanto é coisa. E ele já foi direto indo para o caixa para pegar uma balinha. E eu disse para ele, filho, hoje é dia do seu aniversário, você vai comprar um brinquedo. E aí o Derek então foi próximo onde a gente sempre, né, tem os brinquedos mais caros. Ele podia ter escolhido qualquer coisa. A gente falou, escolha qualquer coisa, de patinete a bicicleta, a brinquedo de massinho, o que você quisesse. A gente ia inteirar e ia dar um presentinho para ele. E ele foi escolher uma bola de basquete. Chegou na loja, ele me fez pegar ele no colo, pegou a bolinha de basquete, viu se ela batia mesmo, dentro da loja, né? Bateu a bolinha ali e pegou a bolinha e trouxe para perto. Agora, e eu falei, filho, é isso que você quer? É isso que eu quero. Ele fez sinal de beleza, né? Trouxe o tablet, conversamos ali e era isso que ele queria. Ele queria uma bola, já tinha decidido. Então, o que é interessante isso? Agora, pegando o gancho de tudo que vocês falaram, da pergunta do Muriano, e agora trazendo um exemplo de uma criança que não é verbal ainda, que no meu caso é o meu filho, né? Quando uma criança ela é muito agressiva, ou muito agitada, ou até mesmo como a Aline acabou de comentar com relação à medicação, né? A medicação, o que acontece? A gente dá a medicação, isso até tem um vídeo do Dr. Paulo Liberalesso que explica sobre isso. A medicação ela é indicada em 2 aspectos. Quando a criança se autolesiona, quando a criança ela começa a se agredir, bater a cabeça, se machucar, ou quando ela machuca os outros. Aí é sinal, opa, precisamos entrar com a medicação para amenizar essa irritabilidade. Agora, existe medicação para amenizar o autismo ou dar uma cura para o autismo? Não temos nada. A gente não sabe a cura nem a causa ainda do porquê que acontece, né? Há pesquisas que indicam geneticamente, 89% já tem, né? De pesquisas pelo CDC, que é um órgão dos Estados Unidos, que nos afirma que são questões genéticas que também têm causas naturais. Então, isso é o que a gente sabe até agora, né? E cada dia está se pesquisando mais, está se fazendo mais. Agora, vinculado à questão da agressividade, lanço a pergunta para as mães aqui, a bronca para elas, né? O que vocês acham que a gente podia dar de dicas para ir nesse sentido, assim, para perceber? Porque o Muriano já até colocou, ele disse, pode ser, de repente, o toque que pode estar incomodando? E agora eu vou dar uma pista para vocês aqui. Tentem entrar na questão dos sentidos. O que a gente pode estar dando de dica aqui para o pessoal que está assistindo para a gente, né? Como o pastor que percebeu através dos gritos, a criança estava se jogando no aeroporto. Opa, é uma criança com autismo. A mãe com cordão de girassol, né? Então, dão essas dicas para o pessoal que está nos assistindo para responder essa pergunta do Muriano. Olha, a crise, né? A crise, ela tem muito a ver com a questão sensorial. Então, a gente tem que ver... eu sempre falo para aonde eu vou conversar com as pessoas, explicar...
Nunca é do nada. Fala assim, do nada ele começou a gritar. Do nada ele começou a se debater. Do nada. Não, nunca é do nada. Algo aconteceu naquele ambiente e tornou aquele ambiente hostil para aquele indivíduo. Pode ser um perfume mais forte que alguém chegou. Certo? Pode ser uma cadeira que falta uma borrachinha no pé e quando a pessoa arrasta a cadeira faz aquele barulhinho irritante. Pode ser... Nossa, pode ser tanta coisa. Então, o negócio é a gente procurar. Eu falo que quando a gente descobre o autismo, a gente começa a entender, as mães de autistas, elas viram meio que um pastor alemão da polícia, sabe? O cão farejador. A gente chega no lugar, a gente já olha se tem uma luz piscando, se tá faltando uma borrachinha em alguma cadeira, se tem alguém com um perfume muito forte, se o barulho tá legal. Eu vou sempre na frente. Meu marido sempre me manda ir na frente. E eu já vou fazendo toda a inspeção. Outra coisa, Cláudio, né? Ele falou para mim que essa região dele, aqui, ó, não sei se dá para ver, quando toca sem avisar, ele sente choque. É como se estivesse dando um choque nele. Então, por isso que às vezes, quando a pessoa chega, às vezes, sabe aquela brincadeira de chegar por trás e dar aquele sustinho? E aí, o que acontecia? Ele virava com a mão, assim, porque a pessoa estava dando um choque nele. Imagina alguém chegar com aquelas, um teaser, né? Não sei como chama, aquelas máquinas, e te dar um choque nas tuas costas. Você vai ficar irritado, não vai? Então, assim, ele gosta muito de abraçar, mas ele não gosta de ser abraçado. Olha que interessante. Então, assim, porque assim, ele fala, mãe, quando eu vou e a pessoa me abraça de volta, eu estou preparado para esse contato. Entende? Então, eu sempre falo para as pessoas, espera que ele vai te abraçar. Não queira chegando abraçar ele. Então, assim, muitas vezes, quando esse autista ele tem uma crise agressiva, alguma coisa naquele ambiente está errado. E uma coisa que eu sempre falo, dou exemplo para as pessoas, todos nós temos movimentos autorreguladores quando estamos nervosos, né? Tem uns que mexem o cabelo, tem uns que ficam balançando a perninha. Agora, os maridos que tiverem aí, imagina tua esposa, tu chega em casa, tua esposa tá com a mão na cintura balançando o pezinho, né? Irritada. E aí você pega e segura o pezinho dela e fala assim, ela vai ficar como? Ela vai ficar super feliz com você ou ela vai ficar mais irritada ainda? Então eu já presenciei muitas vezes alguns autistas tentando fazer alguns movimentos autorregulatórios e a pessoa diz assim, não, sabe, segura aqui, tá ali no balançar. E é segura. Não balança, não balança. Ou coloca a mão assim para ele não balançar. Isso vai irritando a criança, né? Então, é isso. Como alguns marcos, eles não atingiram alguns marcos sensoriais também, às vezes eles ouvem demais, eles sentem um cheiro demais, o paladar. Eu tô me escutando. Tá tendo retorno aqui. Então. E tudo isso incomoda. Já falei demais. Kenny, só uma observação também. Vocês estão conseguindo algumas conseguem bloquear os microfones. Tá. Isso. Conseguiu? Acho que agora, talvez algum outro que estava dando uma interferência ali, né? Foi bem interessante. Pode bloquear de novo, gente, para ver. Que ele fica limpinho. Isso, pronto. Agora ficou limpinho aí. Depois a gente ajusta, tá? O que você comentou foi muito interessante. Veio uma pergunta do Matheus Delmar que tem a ver com o que você está falando. Porque quem escuta esse gancho, ele consegue... Tá, beleza. Parece que é tão difícil agora para a gente acolher esse autista, porque se cada autista é de um jeito, não tem um jeito certo para cada um deles, né?
a gente entende que no nosso corpo humano nós temos os sentidos. E para o autista, esses sentidos eles são muito mais intensos. Então, como você falou, quando ele tem uma reação ou uma sensação, ele tem muito mais intensidade do que para uma pessoa neurotípica. Agora, a pergunta do Matheus, que aí depois a última pergunta para a gente fechar, a gente vai responder essa do Matheus, depois a gente vai falar sobre o MAP, de novo vai voltar fechando no MAP. Como que a gente pode fazer para receber essas pessoas com autismo na igreja, essa família, né? Vou passar para a Kelly essa resposta. E antes de passar para a Kelly, uma coisa muito importante aqui que a gente pode já falar e já dar um exemplo, nós estamos criando um material dentro do Ministério da Criança e Adolescente. Nem sei se eu posso falar, estou dando esse spoiler aqui. Depois elas me matam lá nos bastidores, mas eu vou falar aqui para vocês em primeira mão. Estamos desenvolvendo material com vídeos, né? Material assim excelente para ajudar as professoras do Ministério da Criança e Adolescente a como receber essas crianças no Ministério Infantil. Então a igreja ela está avançando, entendendo isso e apoiando e criando materiais. E isso é muito benéfico para toda a comunidade, não só adventista, mas para as pessoas que nós vamos receber também, né, da comunidade adventista. E muitos têm vindo por conta disso, por ter esse acolhimento da sua família. E agora, como ter esse acolhimento de maneira inteligente? Como entender e receber essa família, né? A primeira coisa que a gente pode dizer, já nessa recepção, é compreender a situação desse autista. Porque, por exemplo, a Aline, ela comentou muito da questão do toque em locais específicos, né? E agora, como o Cláudio ele é verbal, ele consegue explicar também, né? Como ela falou, foi semana passada que ele disse, ó, mãe, quando me pega aqui, né? Não sei se foi semana passada, enfim, ela disse que faz, né? Então, ou seja, Sim, mas isso ele descobriu por causa da terapia que ele faz, legal, né? Daí lá que ele despertou. Porque, tipo assim, pra ele, todo mundo sentia isso, como ele sempre sentiu. Certo. Tanto que quando ele era bebê e eu pegava ele aqui, ele enrijecia. Ele enrijecia o corpinho dele, né? E você conseguiu Porque já tava lá. esse sinal agora, que ele conseguiu dizer, ó, indicar, né, mãe? Agora ele fala assim, eu sinto um choque. Ele fala, ele já fala. Ele fala assim, quando eu me bato aqui, quando eu bato aqui, é porque eu esqueci a palavra. Se você deixar, ele fala para o professor de português, professora, quando você me pedir um texto, mas se você deixar eu andar lá fora, quando eu voltar, eu vou escrever o texto para você. Então, todos os teens, né, que a gente chama, né, ele sabe, hoje, com 15 anos, e aquilo que eu falei também foi uma decisão lá no início, eu e o pai, ele sempre está nas consultas do psiquiatra, do neuropediatra, do pediatra, do psicólogo, ele sempre está ali. Então, hoje ele consegue explicar por que ele faz aquele barulhinho, por que ele faz os sons, né, um monte de onomatopeias, ele todos aqueles barulhos, ele sabe explicar por que ele faz e quando que ele precisa fazer. Porque ele se conhece. Eu acho que o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos é o autoconhecimento. Acho que para qualquer pessoa, atípica ou típica, eu acho que o melhor presente que a pessoa pode se dar, às vezes, né? É o autoconhecimento. Como que essas pessoas podem receber essa família? Olá, sou eu, né? Então vamos lá. Bem, eu já frequentava uma igreja, eu vou contar rapidinho uma experiência, como é que está o Moisés hoje, né? E o que é que isso resultou também em relação a outras pessoas. É não desistir. Primeiro, eu acho que para todas as famílias que estão já na igreja e recebem diagnóstico e têm essa dificuldade depois de continuar, porque muda muito, né? Não desistir. Chegaram dias que eu ia, no caso a gente frequenta normalmente no sábado, né? Eu ia mais no sábado com ele, que é essa linha infantil. Chegava o dia que eu ia para a igreja com o Moisés, e quando eu chegava na igreja eu estava destruída. Parecia que tinha passado um caminhão, entendeu? Porque o 13º, que as crianças vão se apresentar, ele ia apresentar. No início, a gente colocava assim, vai cantar musiquinha, ele vai cantar, nem que seja para ele ficar ali, eu vou ficar segurando ele, mas ele vai participar.
ele só vai conseguir ficar 1 minuto da música, então tudo bem, ele vai ficar 1 minuto, os outros 2 minutos ele vai ficar pulando, se for necessário eu saio. Então, mas todos na minha igreja sabiam, no caso da igreja que eu frequento, sabiam que o Moisés era autista. Então, às vezes, chegou um momento que ele só cantava, ele só participava, conseguia ficar em pé se desligasse o projetor. E eu solicitava que desligassem o projetor. Gente, eu vou precisar que vocês desliguem o projetor para que ele tenha um pouco mais de concentração. Ou chegar o momento que as crianças iam cantar e a igreja conhecia a música, e eu dizia assim, queridos, eu vou precisar que hoje ninguém cante a música para que o Moisés consiga ficar aqui. Nós mudamos algumas situações dentro da igreja. Por exemplo, tem dois portões, um ficava aberto e o outro fechado. Só que ele é muito esperto. E a nossa igreja fica bem próximo acho que fica muito próximo da pista e passa muitos carros e tudo. Então, o que aconteceu? Chegou a ponto de eu solicitar que fechasse os 2 portões. Nem que eu ou o pai ou alguém que a gente pedisse naquele dia ficasse abrindo e fechando o portão. E eu agradeço muito a minha igreja, porque ela, em todas as solicitações, em nenhum momento a gente recebeu dificuldade, no caso, todos, não, vamos fazer. E esse acolhimento foi muito grande. Eu frequento a igreja Adventista do Pantanal, uma igreja pequena, mas é uma igreja muito acolhedora. E para as pessoas que estão chegando, né? A gente teve agora recente um batismo até dentro de uma família que voltou para a igreja após um diagnóstico, porque essa família estava afastada e ao me conhecer a Rafa, começou a perguntar sobre autismo, e eu disse que a gente tinha uma rede e que a gente estava acolhendo, tentando ajudar de alguma forma, com informação, seja com orientação de terapias. É isso que a gente faz dentro do grupo Rafa, dentro do MAP, a gente ajuda com informação, com material, dando dicas de como fazer, trocando conhecimento, né? E essa família, ela começou a reaproximar porque sabia que alguém ali naquela igreja tinha um filho autista, né? E daí começou esse pequenino, ele, ao contrário do Moisés, ele se sentia super bem dentro da igreja. Então, a igreja fazia ele até dormir, ele até conseguia dormir dentro da igreja. E o pai, assim, foi se aproximando, e o que aconteceu? Só que alguns comportamentos de alguns irmãos dentro desse ambiente começaram a incomodar o menino que se sentia tão bem dentro da igreja. Ele tem um cabelo cacheado, né? Então todos pegavam no cabelo. Pegava no cabelo. E ele dizia assim, não pega no meu cabelo. Aí olhava nos olhos. E, não gosto que olhe. E o menino começou a ficar incomodado e começou a reclamar, né? E aí uma vez eu cheguei com um pai e disse assim, você quer que eu converse com a membresia? Porque o pai chegou também para mim e falou, opa, chegou alguém aqui em casa. Kelly, alguns comportamentos, irmãos, já conversei com alguns irmãos, mas eles estão tendo dificuldade. O meu pequenino não quer mais vir, que ele está ficando muito agitado. E aí eu disse, não, tu queres que eu converse? Eu vou conversar. É importante ele estar participando. E é mais fácil a gente começar a mudar algumas coisas do que ele. Ele está na fase de aprendizado também, e a gente também, mas a gente já consegue melhor. E aí eu cheguei à frente, comuniquei, pedi, expliquei porque não podia tocar no cabelo, expliquei que quando fosse cumprimentar, se ele não quisesse olhar nos olhos naquele momento, tudo bem, entendeu? Se fosse só para dar um oi. E aquela família foi se sentindo acolhida. E no último sábado agora, essa família, ela decidiu, né? Esse pai decidiu voltar para a igreja Adventista do Sétimo Dia. E não só voltar, mas o menino vai entrar, vai participar do clube de aventureiros, a admissão de lenço vai estar logo mais, e o pai também vai participar conosco.
Então, é um cuidado, é um carinho, é perceber, é escutar a família, é ter uma caixinha sensorial ali, com pops, com garrafinha sensorial. Às vezes, um espaço que, se ele não conseguir ficar na nave da igreja, que aquele pai consiga dar uma volta no espaço, consiga voltar, é alguém para ir lá levar um pouco de água, às vezes, que não dá para sair do banco, porque se ficar se movimentando muito no banco, a criança vai desorganizar com esse vai e volta. Então, é justamente aquilo que o pastor falou no início, é ter aquela empatia, é aquele cuidado. Não sabe como ajudar? Vamos lá, vamos perguntar. Não quer que toque no cabelo? Então tá, não vamos tocar. Né? Hoje, atualmente na igreja, a gente tem um folder que fala que ali tem autista, né? A gente fez, já está no nosso segundo culto azul. Nós já trabalhamos esse processo de inclusão e estamos levando a inclusão nos treinamentos dos aventureiros, dos desbravadores. Vamos falar de inclusão no púlpito, vamos pregar sobre a inclusão, vamos trazer músicas que falem de inclusão. Então, é realmente acolher com o coração, né? Acolher com o coração, porque eles têm as suas dificuldades. Então, a gente vai transformar isso também em possibilidades. Muito legal, Kelly. Muito legal, Kelly, agora pra gente aqui, né? Várias dicas práticas do que você pode fazer, né? A gente comentou para chegou uma família que tem uma pessoa com autismo, converse com ela, dialogue, veja o que é para essa criança, né? Qual a maior dificuldade. Mostre os locais da igreja para que ela saiba onde fica o banheiro, para dar independência para essa criança. Mostre onde será a salinha dela, né? Tente explicar o programa por pistas visuais, porque o autista ele é muito visual, e isso são todos. Todos eles aprendem e percebem de maneira visual. Então, se você dar modelos visuais, ajuda muito uma pessoa com autismo a ter uma antecipação e se sentir mais seguro. Então, tudo isso a gente, aí como igreja, estamos desenvolvendo esses materiais para poder ajudar as igrejas locais a imprimirem essas histórias sociais, né? A rotina do que vai acontecer, né? Da sequência, olha, agora nós estamos na salinha, depois nós vamos ter o culto. No culto nós cantamos, nós oramos, tem a oferta, tem a historinha das crianças, né? Depois vem o pregador. Esse pregador, ele fala de tanto tempo. Depois tem uma oração, uma música e acaba. Então, essa doxologia que a gente já sabe de cor, para ele, como visual, ele... Ufa, eu estou me sentindo seguro. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei que já aconteceram 5 atividades e faltam 3 para terminar. Eu sei que quando eu precisar, eu tenho um local lá atrás, uma salinha, que se eu me né, se essa música entrar... ou se tiver muito som, ou o cheiro me irritar, ou se alguma coisa acontecer, se alguém pegar no meu cabelo, ou toque, eu tenho para onde me regular, que é um ambiente onde ele consegue ter um silêncio, né? E onde ele consegue se autorregular, né? Onde ele consegue se acalmar. Tem crianças que se acalmam com o toque, tem outros que não suportam o toque. Então, isso você vai conseguir sabendo com a família, né? Quais são os comportamentos que ajudam. Tem, por exemplo, a Kelly comentou a respeito de objetos sensoriais, né? Garrafinhas, coisas do toque, massinha de modelar, giz de cera para pintar. Tem coisas que para algumas crianças dá certo, para outras não. Então, esse tipo de diálogo é importante para que você tenha na família. Isso a gente está falando para o autismo. Ajuda também para a síndrome de Down e paralisia cerebral? Ajuda. Só que a síndrome de Down e paralisia cerebral, você consegue ver na criança que ela tem. Então, essa é a diferença. Só que todas essas dicas que nós estamos dando ajudam também para quem tem paralisia cerebral e para quem tem síndrome de Down. Então, se você vai receber alguém nessa igreja, né, já pode ajudar com essas dicas que nós estamos dando. E mais do que isso, né, o principal de tudo isso, se não, digamos, o centro, informe a igreja. Né? Você vai receber alguém, já sabe disso, né? Informe a igreja. De repente você pode marcar com essa família um dia antes do culto, mostrar para eles todas essas dependências e tal, e no culto pedir licença para a família, como a Kelly fez, né? Pedir para o pai, olha, você quer que eu fale sobre o cabelo? Você me permite? Porque nós queremos continuar recebendo do seu filho. É do nosso interesse a salvação do seu filho. Imagina se esse pai não vai abraçar essa situação e vai falar, sim, eu quero. E com todo carinho, com todo jeitinho, ela foi lá, irmãos, nós estamos recebendo mais uma família aqui, e ele é diferente do meu filho. Ele não gosta que pegue no cabelinho dele, então vamos respeitá-lo, né?
vamos poder abraçá-lo de uma outra maneira. E agora, respondendo a primeira pergunta que foi feita lá na nossa live, nós vamos disponibilizar o material, a Bernardo está perguntando aqui, e também perguntaram se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada no @map.dsa. Você pode já nos seguir ali, mandar para os seus amigos também, que aqui tem muito material. Né? Olha o Augusto dizendo aqui, ó, já vejo o mundo por outra ótica, testemunhos valiosos. Então, são coisas muito preciosas. Então, você vê que primeiro a gente trouxe tudo aquilo que a gente passa, mas depois tranquilizou. Num diálogo, você consegue, né? Ir amarrando e abrindo caminhos para que essa família possa ser muito beneficiada e, principalmente, o evangelho alcance essa família. Né? Você, com certeza, conhece alguma família que tem autismo, porque hoje já está 1 para cada 30. Então, a cada 30 nascimentos, hoje nós temos uma pessoa nascendo com autismo. Né? Então, isso é muito sério. Então, o que a gente está querendo com isso? Ajudá-lo para que você possa, quando receber alguém, ou às vezes essa pessoa não sabe um local, uma igreja para congregar em que ela vai ser acolhida. E aí você pode dizer, opa, olha, eu participei de uma live, eu já sei uma maneira de te ajudar. Você não quer vir na minha igreja? E aí você pode surpreender essa pessoa. Mas como assim me convidando para ir na sua igreja? A gente está preparando a nossa igreja para ser uma igreja mais inclusiva. E com a sua ajuda a gente vai conseguir. Já coloca o pai e a mãe para ajudar você nessa caminhada, né? E aí, através disso, você consegue. Eu acho que demonstrar que o interesse genuíno, sabe? Eu acho que eu sou a mais velha aqui do grupo. Na minha experiência de igreja com o Cláudio, eu virei meio que uma andarilha de igreja. Eu ia de igreja em igreja. Apesar do Cláudio ser verbal, ele era verbal até demais. Ele interrompia e ele sempre teve uma fixação com palavras. Então, ele queria saber o significado de todas as palavras. Então, uma vez ele quase destruiu uma sala do departamento infantil, acho que ele estava por volta dos 4 anos de idade, porque o menino falou uma palavra para ele, ele perguntou o que o menino significava a palavra, o menino não soube dizer e ele ficou revoltado com ele. Então, aí o que eu fazia? Olha como eu fazia errado, Kelly. Falta de conhecimento, né? Eu mudava de igreja, porque eu ficava com tanta vergonha. Aí eu ia para outra igreja. Aí chegava na outra igreja, na hora do momento infantil, as professoras iam fazer história, ele ficava corrigindo as professoras. Lá na frente, todo mundo, a igreja inteira. Ou ficava em pé no banco e se o pastor falasse uma palavra mais difícil, ele ficava, o que é isso? O que é isso? E ficava e queria que o pastor que tinha falado, não adiantava eu falar para ele o significado da palavra. Ele queria saber se o pastor, do que o pastor estava falando, que palavra era aquela. E se eu tentasse tirar ele da igreja, para ele não, ele ficava gritando a palavra até o pastor, a pessoa que estava ali na frente, o pastor, o pregador, repetir essa palavra. Então eu passei muita vergonha. Muitos olhares, sabe, eram lançados para mim e para o meu marido. E o que a gente fazia? Porque nesse período que eu não aceitava, eu trocava de igreja. E assim olha como o a erro. tua história, quantas outras famílias talvez não estejam passando por isso por questão disso, do conhecimento, né? Agora, o MAP ele vem para isso. A pergunta inicial lá, ela estava dizendo assim, ó. Como começar o MAP na minha igreja? Como fazer parte do MAP? Como introduzir o MAP? O Ministério Adventista das Possibilidades, ele vem justamente para isso. Como que você pode fazer para começar, tá? Primeiro, você está aqui na live e já tem o interesse. Isso é muito bom. Segundo, fale com o pastor da sua igreja. Converse com ele. Explique o seu interesse em fazer parte desse ministério. Né? Muitos daqui que estão, talvez não saibam, mas nós vamos ter, a partir do fim do ano agora, na virada para o próximo ano, no manual da igreja já vai estar vindo com o Ministério Adventista das Possibilidades. Ou seja, já é um departamento em que vai ser votado por igreja um líder. Né? Então, as igrejas já vão estar preparando isso, porque nós temos, como eu falei lá no início, nós somos em 7 áreas. Então, a gente tem para surdos, para cegos, para deficiência física, para enlutados, para órfãos, para viúvas, né? Então,
e agora também para saúde mental e bem-estar. Então, todas essas áreas, o MAP ele vem para ajudar e criar esses caminhos, esse mecanismo de como fazer isso. Então, hoje a gente está tirando dúvida aqui de como receber uma família com autismo. Daqui um mês, no finalzinho do mês, a gente vai tirar dúvida de como ajudar uma pessoa com luto. Como atender uma pessoa que é cega na igreja? O que a gente pode fazer? Às vezes as pessoas pensam, nossa, para receber uma pessoa que tem cegueira é muito difícil, porque vai ter que, né, padronizar toda a igreja, mudar toda a estrutura, fazer... E é muito barato para a gente poder fazer com que se torne acessível a dependência de uma igreja para que essa pessoa consiga cultuar. Sabe? Para o surdo a mesma coisa. Tem tantas ferramentas e maneiras hoje, cursos que é disponibilizado pela igreja para que você se torne um intérprete de Libras, né? E consiga traduzir a mensagem do evangelho. Então o MAP ele é para isso. Então primeiro, você tem que ter uma pessoa interessada em abrir o MAP, em ser esse líder. Fale com o seu pastor. Depois que fale com o seu pastor, exponha para a igreja, para a comissão da igreja. Olha, eu gostaria de trazer o Ministério Adventista das Possibilidades para nossa igreja aqui. E explique para a igreja, o Ministério Adventista das Possibilidades é o Ministério da Inclusão, ele é o ministério que, como diz, ele é das possibilidades. Então, a gente vai trabalhar com o potencial das pessoas. Todos somos valiosos, me ajudem aí, talentosos e necessários, né? E necessários. Necessários para essa mensagem. Uma coisa que a gente sempre ouve mas a minha igreja não tem surdo, na minha igreja não tem cego, na minha igreja não tem cadeirante, na minha igreja... Aí eu pergunto para a pessoa, não tem por quê? Você já fez essa pergunta? Por que não tem um cadeirante na sua igreja? Por que não tem um surdo na sua igreja? Não tem que esperar, você tem que preparar a casa para receber as pessoas. Você não espera as pessoas chegarem para você construir a casa. Então, não tem cadeirante na sua igreja, não tem cego na sua igreja, não tem surdo na sua igreja, porque não tem um ambiente para essas pessoas estarem. Então, primeiro você vai arrumar a sua casa, e aí, quando eles perceberem que lá tem um lugar para eles, eles vão vir naturalmente. Não espera vir para poder... Porque ele vai chegar e aí ele vai perceber assim, um surdo, por exemplo. Ele vai chegar, ele vai sentar. Imagina você que só fala português, chega numa igreja na Alemanha. E você senta ali e fica olhando e não entende uma palavra do que aquelas pessoas estão falando. Você vai voltar? Você não vai voltar. Mas se tem alguém para traduzir o que está acontecendo, essa pessoa vai voltar. E ele diz assim, olha, lá naquela igreja na Alemanha, tem alguém que traduz para o português. E aí todos aqueles imigrantes vão para ali, naquele lugar. E é a mesma coisa com o surdo. Quando ele chegar e ver que tem alguém ali para interpretar para ele, ele vai dizer, amigos, eu achei uma igreja que tem alguém que interpreta para a gente o que está acontecendo. O cego, ele vai dizer assim, olha, ali naquela igreja, o primeiro que foi chegando lá, já tendo um piso tátil, né? Ele vai dizer para os outros, e os outros vão vir. Então, muitas vezes a gente tem que perguntar assim, porque não tem? Não tem? Por que não tem? Não tem porque a igreja não está preparada para essas pessoas. E nós estamos como aquele falou, é muito barato. Exatamente. Nós estamos aqui para ajudar você a preparar a sua igreja, tá? A encontrar esse caminho, essa maneira, né? Essa comunidade também. Então, amigos, nosso bate-papo de hoje era sobre isso, sobre a saúde mental e bem-estar, para a gente conversar um pouquinho, né? Dá só umas pinceladinhas. Se você está com a sua agenda aí na mão, ou se você usa o Google Agenda, né? Coloque lá dia 11 de dezembro. É a data do nosso 4º webinar. Vai ser no dia 11 de dezembro, tá? Num domingo, nós vamos fazer um webinar das 8 à 1 da tarde. Vai ser várias pessoas que vão estar falando, médicos aqui, pessoas da área técnica, né? Onde a gente sempre traz para poder ajudar realmente a quebra desses paradigmas, ajudar também essas famílias, como fazer em situações como essa, pessoas que querem, mas não sabem como fazer, né? Então, são famílias que têm o autista, como fazer, ou que tem a pessoa com paralisia cerebral, síndrome de Down, né? Acolher essa família também, porque não é fácil, como as meninas comentaram aqui, isso que nós trouxemos é vida real,
Então, o que a gente está falando é vida real, é o que a gente passa no dia a dia, né? E nós estamos aqui todos juntos, com vocês que estão aqui nos assistindo, com a Alessandra e o Matheus, que estão aqui também com a gente, traduzindo todo esse nosso bate-papo, para que você possa tornar cada vez mais acessível a mensagem do Evangelho. Então, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma oração, agradecer de coração as meninas que estão conosco, né? Há muito tempo aqui já, a gente já preparou esse bate-papo para vocês com muito carinho. E mais bate-papos como esses vão acontecer para que você possa aprender, assim como nós que estamos aprendendo também a cada dia sobre cada uma das áreas. Né? Não deixe de seguir aqui no map.dsa, de baixar também os materiais que a gente está preparando. Aos poucos, alguns desses materiais que a gente citou aqui na live vão estar sendo disponibilizados no site Download.adventistas. Então, esse manual que nós estamos preparando, um formulário para ajudar você. Olha, minha igreja ela já tem, ela já está com essa estrutura, já está com essa. O que está faltando, então? Então, esse formulário vai ajudar você a saber qual é a necessidade ainda que falta. Ou, de repente, você está com a igreja toda prontinha, estava faltando um intérprete de Libras e tem um irmão com vontade de aprender. Então, você junta isso e fala, agora a nossa igreja é 100% inclusiva. Olha que bênção! E, com certeza, para 2023, a gente vai ter muitas outras igrejas em diversas regiões, Amém. nos nossos 8 países, né, da nossa divisão sul-americana. São igrejas que vão estar preparadas. Meninas, um beijo e um abraço final de vocês aqui para Antes de acabar, para a gente poder ficar. Estava muito bom o nosso bate-papo. um minutinho. Eu falo demais, mas não um minutinho, só para fazer uma propaganda para o pessoal aí que tá de Manaus que está aqui. No dia 29 e no dia 30 de outubro, nós teremos o primeiro encontro de famílias atípicas de Manaus, né? Sobre o pastor Abdoval, nosso líder aqui para o UNOB, e a gente pretende levar também para os outros estados esse encontro, né? E orem para que esse encontro seja uma bênção, para que essas famílias se sintam contempladas na programação e que elas possam ali encontrar um lugar de conforto e de troca de experiências e é isso. Obrigada, viu? A gente que agradece demais. Então anota na agenda aí, 19 de outubro, você que mora em Manaus, né? Esse é o local certo. Tá. Kelly, você quer também dar um abraço para todo mundo? Oi, gente. Quero agradecer imensamente a todos que nos acolhem como famílias, sabe? A gente tem recebido convite para dar o treinamento no Clube de Aventureiros, Desbravadores, e a gente está indo. Vamos, se tem algum pastor aí, que algum líder aí, é interessante nós levarmos essa inclusão para esses grupos. É trabalho de formiguinha, mas olha quanto nós já alcançamos, né? Para quem começou em 2020, né, Kenny? Quanto é um grupo hoje internacional, podemos dizer assim. Então, acima de tudo, como a Aline falou, tem essa experiência, eu vou colar na linha, porque ele já tem 15 anos. Cláudio, a gente espera você para uma live também, viu? Para dar esses toques aí. Falar, viu? Olha aí, Kenny. Então, agradecemos essa oportunidade de falar de inclusão, de falar de autismo, de falar sobre as diversas possibilidades que, como pessoas, nós podemos também trocar, que todos nós temos as nossas dificuldades. Mas é importante nós estarmos aí empáticos, ter empatia realmente para acolher, né? Hoje, só compartilhando aqui com vocês, hoje o Moisés já senta na salinha das crianças, já canta a música. Tem dia que ele não quer sentar, ele quer correr. E a professora já sabe, ela está passando a lição, mas ele está escutando tudo. Mas tem dia que ele está lá e ele participa. Então, é importante amar, acolher, né, e apoiar, como diz nosso logo aí, que Deus possa abençoar todos, não só a União Norte, mas todas as uniões aí que estão envolvidas nesse trabalho, os líderes desse departamento, da divisão, da Associação Geral, que nós possamos realmente cada dia mesmo falar, porque
quem nos dá o preparo realmente é Deus. E aí a gente é só formiguinha aqui, vai aprendendo, aprendendo, conhecendo, pesquisando. Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Amigos, eu que agradeço a presença de vocês, meninas, por estarem conosco aqui. Kelly, só faz assim um pouquinho para frente, com o seu cordão. A Kelly, ela tá usando um cordão. Isso, olha lá, o cordão de girassol que o pastor comentou. Tem um crachá do filho dela. E o cordão de girassol que o pastor comentou junto com o cordão do autismo. Se você vê se algum local alguém usando, né? E aqui, ó, vou usar. É o cordão que o pastor estava comentando. Estão pegando na prática. Amigos, vamos orar então? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse bate-papo que a gente teve, por tanto aprendizado, por a gente ver que como o Senhor nos une, como é maravilhoso o Senhor trabalhar para o Senhor. Obrigado pelas pessoas que estiveram aqui na live. Nossa gratidão, Mateus e a Alessandra também, por estar aqui interpretando e tornando válido tudo aquilo que a gente está falando para os surdos também, alcançando eles através desse ministério. Senhor, continua nos usando. A gente quer que o Senhor volte logo. E somente com a sua condução nas nossas ações é que nós vamos poder nos permitir avançar com esse ministério. Nos ajuda, abençoa a todos os pastores, Pai. Aos pastores que estão também conhecendo, assim como nós, os líderes das igrejas, as comissões que estão sendo guiadas e conduzidas para o próximo ano. Que o Senhor possa abençoar a cada líder, a cada pessoa, Pai, em sua condição, as famílias também. Abra as portas da nossa igreja para as comunidades, para que as pessoas possam se achegar e aos pouquinhos mais e mais pessoas possam ser alcançadas para o teu reino. Abençoe em especial hoje a vida da Tininha, a secretária do nosso departamento, que o Senhor possa dar a ela muitos e muitos anos ainda pela frente para executar de maneira bela a função que ela tanto faz como secretária. Abençoe a vida do pastor Alas também como nosso líder, Pai. Abençoa ele nas viagens, conceda a ele a tua proteção e o teu cuidado. E principalmente, Senhor, experiências como essa para que ele possa trazer para a gente aqui na prática o quanto esse ministério tem sido poderoso para alcançar pessoas. Nos dê um sábado na tua presença, na alegria de te servir amanhã em nossas igrejas. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente, por tudo. Feliz sábado. Vou correr lá para cantar. Eu que agradeço. Parabéns pro Derek e pro meu marido. Dois parabéns. E que Deus Diz que a gente manda um beijinho. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Deus abençoe. Obrigada. Como é que é, gente? Vamos lá, o feliz sábado. Feliz sábado. Tchau, tchau. Tchau.